Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha. Sejam bem-vindos. Marca-texto é um item de papelaria que eu gosto muito, eu acho que é um material tudo de bom, bem versátil, com muitas utilidades. O seu objetivo é grifar textos, dar destaque a palavras e trechos da leitura, mas eu gosto muito de utilizar no meu dia a dia de artista, em parceria com os meus lápis de cor, fazendo técnica mista nos meus livros de colorir. Então eu gosto de ter muitos marca-textos para poder ter variedade de cores e sempre quando me deparo com uma nova opção, eu já quero ter. E se você, assim como eu, gosta deste material, aqui no canal já tem uma playlist com muitos vídeos sobre marca-textos de variadas marcas, tipos. É muito conteúdo que está esperando por você. Eu tenho aqui dois conjuntos de marcadores da Sisgraph para apresentar para vocês e o link vai estar na descrição. Eu vou deixar link da Amazon, Shopee e Mercado Livre para que vocês possam escolher o melhor custo-benefício. Ah, e também vou deixar o link para a playlist. O meu primeiro ponto de atenção foi para embalagem, que eu achei muito bonita. São saquinhos de um plástico leitoso, com um visor translúcido. A abertura é na parte superior e o fechamento é hermético. Cada kit vem com 6 canetas. Um kit com tons neon e outros com tons pastel. As canetas, elas medem 16 centímetros, possuem corpo redondo e duas pontas. Uma chanfrada, que faz traço entre 1 a 4 milímetros, e uma pontinha fina, de traço 0,4. Eu amei quando vi que a ponta fina não era de feltro. Eu amo esse formato de ponta e ela não é muito comum de ser encontrada. Eu comprei este material pelo fato da ponta marca-texto, mas quando eu vi que a pontinha fina era nesse formato, eu fiquei muito mais feliz. Realmente gostei bastante, é muito gostoso de escrever com esse formato de ponta. Então, se você quer um marcador multiuso com duas funções, esse aqui é uma ótima dica, até porque vai economizar espaço no estojo e você vai ter a opção de grifar, destacar seu texto ou ainda de escrever com essa caneta. A estética individual de cada marcador é muito bonita e no próprio corpo possui as informações mais importantes, como a espessura do traço, que é uma tinta à base d'água e que é para uso profissional. Confesso que esta informação me deixou em dúvidas, porque eu penso que marca-texto à base de água ou a própria caneta, que é a base de água, não pode entregar nada de muito diferente do que a gente já tem no mercado. Mas sei que a linha Graph da Cis traz produtos mais elaborados e talvez seja por isso o título de profissional. Mas realmente eu até busquei no site da marca e eu não encontrei este produto. Não sei se eu não soube procurar ou se realmente ainda não está no catálogo do site por ser um produto de lançamento, porque eu queria ver se de repente lá tinha uma questão relacionada à durabilidade da tinta no papel, que pudesse conferir a ela uma característica de mais profissional, mas eu realmente não encontrei. Como o uso principal que eu quero dar para esse material é usar o marca-texto, para me auxiliar nos meus coloridos, para ter mais cores, então para mim isso acaba sendo um pouco indiferente, porque o meu uso não vai ser profissional, vai ser um uso doméstico, pessoal, eu não vou vender as minhas pinturas, então para mim essa informação acaba não sendo tão importante, mas já que estava aqui no material, eu ainda procurei saber um pouquinho mais para compartilhar com vocês, mas realmente não encontrei essa informação. Uma coisa que eu gostei bastante é que a tampinha é solta, mas encaixa na outra extremidade. Então não corre risco de perder a tampa com facilidade, que é uma coisa que a gente sabe que acaba acontecendo, principalmente quando o corpinho é redondo, né? Rola mais fácil da mesa, e aí cai pro lado, vai tampa para um lado, se a tampa tá separada, então pequenininha assim, ela rola fácil, pode cair e para baixo de um móvel e acabar sendo perdida. Outro ponto interessante é que uma das tampinhas é transparente, está aqui do lado do marca-texto, que é o lado que provavelmente eu vou utilizar mais, então eu vou deixar a tampinha para esse lado realmente, mas caso quisesse, poderia adequar para a pontinha que eu usasse mais se fosse a fina. Como eu vou usar mais a pontinha chanfrada, eu vou deixar como veio originalmente a pontinha transparente para o lado da pontinha que eu uso mais, porque aí não precisa ficar com dúvida, apesar que
também no corpinho da caneta, eles tiveram cuidado, né, de incluir o desenho da pontinha. Então, mostrando que um lado é a pontinha chanfrada e que do outro lado é a pontinha fina. Quando eu realizei a amostra de cores, identifiquei que nos 2 kits, as canetas de ponta fina, cor verde e cor roxa, são iguais. Até risquei aqui, porque eu ainda fiquei com dúvida, será que são iguais mesmo? Sim, são iguais. Então, quem compra os 2 kits acaba tendo a perda de 2 cores com relação às pontas finas. O tomzinho laranja pastel, a pontinha fina é quase um vermelho, tá? Tem alguns momentos que contra a luz parece um laranja quase vermelho, em outros momentos realmente aparece um vermelho. E eu esperava que o tom pastel laranja, a pontinha fina fosse ser um laranja bem clarinho, porque aqui no neon é uma ponta de um laranja bem vibrante, então naturalmente eu esperava que fosse fazer parzinho com a corzinha que tá no marca-texto. E por curiosidade, quando eu vi que as cores se repetiam, enfim, eu fui comparar com o marca-texto Cis Lumine. Eu tenho as 36 cores da coleção, inclusive tem um review bem detalhado aqui no canal. Esse é um marca-texto mais simples para uso escolar, de pontinha chanfrada, tem tons pastel, neon, metálico, tem diversas cores. Eu tenho aqui esse meu rastreador de marca-texto, bem grande, ó, gente. Aqui eu não tenho todos os meus marca-textos, mas já tenho alguns rastreados, principalmente aqueles que eu acabo utilizando mais, porque tem uma quantidade maior de cor. E aqui tá o Cis Lumine, e eu também cataloguei o Cis Graph. Então, estes 2 aqui que eu fui comparar. E aí eu fui olhando as cores, então eu notei que no Graph o amarelo é bem mais vibrante que no Lumine. O laranja neon tem diferença, mas são parecidos. O rosa são parecidos, o roxo já dá uma diferença. O azul também é mais vibrante no Graph, o verde também é mais vibrante no Graph. Quando eu vim para os tons pastel, eu notei que o lilás é diferente. No Graph ele é mais vibrante do que o lilás pastel do Lumine. O laranja também tem diferença. Este tom de azul pastel no Lumine, ele nem aparece, ó. O azul pastel do Lumine é esse aqui. Depois tem esse tom aqui que não corresponde em nada. E nos metálicos também não tem nada parecido. Então, acaba sendo uma cor inédita dentro da marca. Outra cor que é inédita dentro da marca é essa aqui também, que tem diferença do verde. O amarelo também tem diferença. Aqui no Cis Lumine é um amarelo muito mais com pigmento de verde, aqui bem menos. O cinza também é diferente. Então, assim, se a gente olha no detalhe, tem cores até próximas ao Cis Lumine, mas todas essas cores são realmente diferentes. São cores que não tem no Cis Lumine. Então, se você já tem as cores do Cis Lumine e quer acrescentar novas cores, esses 2 kits com certeza vão te atender. Acho que a marca Cis entrega canetas de muita qualidade, seja para escrita, seja como marca-texto, seja os marcadores à base de álcool. Então é uma marca que eu gosto bastante dos produtos de escrita. Como eu sempre faço, eu testei os marca-textos em vários papéis com gramaturas distintas para ver o comportamento, porque sei que para quem quer usar no dia a dia para grifar, este teste auxilia bastante. Então aqui no papel Bíblia eu testei, é um papel bem fininho, então é provável que haja transferência. Vamos ver. Papel offset de 56 gramas, que é muito usado em caderno escolar. Papel sulfite 75 gramas, que normalmente é usado em impressora doméstica. E papel offset de 90 gramas. E também o meu caderninho de amostras, que é um papel offset 120 gramas. Esse caderno aqui é da marca Dona Rita. Ele foi feito de forma artesanal pelo ateliê Dona Rita, tá há muitos anos comigo. Tem aqui a amostra de muitos materiais, muitos já tem vídeo aqui no canal, enfim. Então, quem tiver interesse em encomendar esse produto, é só falar com a Dona Rita, vai estar aqui o link na descrição. E vocês podem dizer, olha, eu vi a Cores da Joaninha com um caderno, gostaria também, enfim, conversem com ela. Aqui eu tenho, então, a amostra de todas as cores. E quando eu olho o verso da minha folha, não tem nem sombra. Nem sombra.
Realmente é uma tinta translúcida que vai atender a necessidade de grifar, destacar o texto, e também é uma tinta que tem pigmento, mas e que tem um comportamento muito bom em um papel de gramatura mais alta. Então, esse aqui nem sombra fez, porque alguns marcadores fazem sombra em papel de 120 gramas. Papel de 90 gramas, offset. Não transferiu para a folha seguinte, eu sempre deixo uma folhinha para poder confirmar para vocês se houve transferência ou não. E a sombra, gente, é muito tímida. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui para mim é muito tímida. Então, para papel de 90 gramas, comportamento excelente. Sulfite 75 gramas, eu usei no papel dobradinho, não houve transferência. E também aqui no verso tem uma sombra um pouquinho mais marcada, mas nenhuma transferência para o verso. Ou seja, a tinta não vaza, né? Não é aquela tinta úmida, molhada. E essas canetas estão sendo usadas pela primeira vez agora. Então estão cheias, estão com a tinta bem novinha. 56 gramas, caderno escolar. Tem uma sombra já um pouquinho mais aparente, mas ainda bem tímida. Não transfiro para a folha seguinte, nem transferência para o verso da folha. Olha, quem quer usar em cadernos de folhas finas, esse marca-texto tá com um ótimo comportamento. Bíblia, essa Bíblia aqui é uma Bíblia católica e que tem espaço para anotações. Eu deixo aqui na descrição o link para quem tiver interesse, tá? Tem os espaçozinhos aqui para anotação. Ao final ela tem algumas folhinhas também para anotações que eu estou utilizando para fazer esses testes com vocês. E aqui ficou até na mesma página, ó, o teste que eu tinha feito para Cislumine e agora para Cisgraf. E aí, mais uma vez, a gente consegue olhar cor por cor e ver que as cores são distintas. O que é mais próximo é o amarelo neon, o verde neon, mas no Cisgraf ainda é mais vibrante. E quando eu vou olhar o verso do papel Bíblia, essa folhinha aqui deve ter em torno de 20 gramas, porque ela é bem fininha. E papel Bíblia realmente ele varia entre 20 e 40 gramas. E eu acho que essa aqui é 20. Bom, os tons neon ficaram com uma sombra um pouquinho mais marcada, mas nenhum deles transferiu, não tem vazamento pro verso. E tem 3 cores que eu indicaria muito para usar no papel Bíblia. O amarelo pastel, que fica bem clarinha a sombra, o cinza e o azul pastel. Então, são tonzinhos que ficam muito bons na Bíblia, sem transferir pro verso, e a sombra fica bem tímida. Então, uma sombra bem clarinha, que não vai danificar a leitura do texto que está no verso. Apresentação finalizada. Espero ter respondido dúvidas que tenham sobre este material. Me contem aqui nos comentários a opinião de vocês com a hashtag Cisgraf, para eu saber que você assistiu até o final e marcar seu comentário com um coraçãozinho. Aqui do lado eu vou deixar indicado 2 conteúdos que podem te interessar. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo.